Todos os dias você tem cerca de 70 mil pensamentos. 90% desses pensamentos são os mesmos do dia anterior. Se você sente que os seus dias parecem ser iguais, você está vivendo mais do mesmo, ou seja, permitindo que as condições externas determinem como você se sente internamente. O Dr. Joe Dispenza fala muito que ir aos mesmos lugares, ver as mesmas pessoas, fazer as mesmas coisas todos os dias vai produzir os mesmos resultados na sua vida. O que acontece é que quando você abre os olhos, os seus sentidos começam a te reconectar com a sua realidade externa e com a sua identidade. Logo, você busca evidências todos os dias do que faz de você você, seja através de sentimentos familiares, pensamentos, objetos que você possui, que tem na sua casa, a sua profissão, pessoas que estão ali presentes, talvez seu marido, seus filhos. Aos 35 anos, 95% de quem você é a soma de comportamentos memorizados, de emoções reativas, crenças, percepções que funcionam como um programa de um computador, um software que roda automático. O nosso corpo resiste à mudança porque ser quem somos se tornou um hábito, porque já entrou para o nosso subconsciente. E é por isso que no episódio de hoje eu vou trazer um passo a passo para você reprogramar o seu subconsciente. Bem-vindas ao Oceano Interior. Eu me chamo Aline Flores, sou professora e mentora de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e eu sou completamente apaixonada pelo mar. Uma das minhas paixões é o surf, assim como o mergulho também. E eu vejo que, assim como as águas profundas e misteriosas do oceano, existe em cada uma de nós um vasto universo encantador a ser explorado. Assim como mergulhar no oceano nos convida a enfrentar o desconhecido, o autoconhecimento é um convite a desbravar as profundezas do nosso ser, onde descobrimos tesouros escondidos, enfrentamos nossos medos e encontramos a beleza da nossa essência. Esse podcast é um espaço para mergulharmos juntas na arte da cocriação e da manifestação da nossa realidade, com temas que vão da espiritualidade ao desenvolvimento pessoal, passando pelo universo fascinante do Human Design e do que eu senti de trazer a cada momento. Então, juntas, vamos explorar o mar de dentro e de fora, navegando as águas da nossa própria essência, para criar uma vida alinhada com quem realmente somos. Então prepare-se, porque o mergulho começa agora. Oceano Interior. O subconsciente pode ser entendido como uma camada intermediária entre a sua parte consciente, que representa só 5%, e o inconsciente muito profundo. O subconsciente é como um grande banco de dados de programas automáticos. Ele armazena hábitos, crenças, condicionamentos, associações emocionais, comportamentos aprendidos e interpretações sobre quem você é, o que é possível para você, como a realidade funciona. Sabe quando você dirige um carro sem pensar em nada? Sem pensar em cada movimento, porque já se tornou automático para você? Você está usando camadas programadas no seu subconsciente. Quando você reage de forma automática a uma crítica, também. Quando você acredita instantaneamente que algo é possível ou impossível para você, geralmente você está acessando o seu programa subconsciente. E a melhor forma de você entender esse subconsciente é olhando para o teu corpo. Porque o seu subconsciente se expressa muito através do seu corpo. Por exemplo, você pode conscientemente querer gravar um vídeo, mas quando você liga a câmera, a sua garganta trava. O seu coração acelera, surge ansiedade, o seu corpo fica tensionado, a sua respiração fica mais curta, você procrastina, desliga a câmera e decide gravar um outro dia. Nesse caso, a sua mente consciente está dizendo, eu quero fazer isso, eu sei que isso é importante para mim. Mas o seu subconsciente está demonstrando através do teu corpo que ser vista é associado a risco para você. Risco de ser julgada, rejeitada. Então o corpo manifesta esse programa antes mesmo de você formular um pensamento. Por isso algumas pessoas dizem, eu sei que eu não deveria ter medo, mas o meu corpo está reagindo dessa forma. E geralmente é verdade. O problema não está na falta de informação. Você sabe o que precisa fazer, mas o seu corpo está preso. Está rodando no programa automático. A mesma coisa vale para o exemplo do carro. Você aprende a dirigir e quando você vai aprender a dirigir, você coloca muita energia e esforço em cada ação que você toma. Ligar o carro, colocar a marcha. Eu, pelo menos, quando eu aprendi, não era
carro automático, até que anos e anos praticando aquilo, tudo se torna automático. Você pode entrar no carro pensando em zilhões de outras coisas, mas você vai dirigir da mesma forma. Às vezes você se pega até fazendo um caminho para o seu antigo trabalho, sendo que naquele dia você queria chegar em outro lugar, porque aquele caminho também se tornou automático. Então já o seu corpo está te levando para aquele lugar de forma natural, percebe? Porque passou para a camada do subconsciente. Agora que você já entendeu melhor o que é o subconsciente e a importância de você aprender a reprogramar o seu subconsciente para que você possa viver uma nova realidade, eu selecionei 8 passos principais para você reprogramar o seu subconsciente e acessar o novo na tua vida. Não importa o que esse novo represente. Pode ser um relacionamento, pode ser uma nova versão de você, pode ser mais prosperidade, mais abundância, mais leveza. Se você seguir esses 8 passos, estando muito presente com um caderno do lado, eu tenho certeza que você vai ver mudanças reais na tua vida ao longo do tempo. Porque sim, mudar o subconsciente não é um processo da noite para o dia. Afinal de contas, não sei quantos anos você tem, eu tenho 36. Eu aprendi a ser quem eu sou ao longo de todos esses anos. Para mudar isso, não é que vai levar 36 anos, mas leva um tempo, não é da noite para o dia. Então, o primeiro passo para reprogramar o seu subconsciente é identificar o seu modo automático de ser. E aqui entra a rede de modo padrão. A rede de modo padrão, em inglês, chama Default Mode Network, ou DMN. É um conjunto de regiões do seu cérebro que entra em funcionamento quando você está pensando sobre si mesma, revivendo memórias do que aconteceu com você no passado, imaginando um novo cenário, um novo futuro para você, refletindo sobre os seus relacionamentos, ruminando pensamentos, se preocupando. Sabe quando você está fazendo um ritual de manifestação e vem uma voz que te diz: isso é muito difícil, isso não é possível, isso vai demorar tempo demais? É a sua rede de modo padrão. E essa é uma rede cerebral associada ao piloto automático mental. Então, a rede de modo padrão te ajuda a manter a sensação de identidade. Ela funciona como um sistema que responde constantemente à pergunta: quem eu acredito que eu sou? E essa pergunta vem junto de outra pergunta: o que eu acredito que é possível para mim, de acordo com quem eu sou? A partir dessas respostas, essa rede vai ativar pensamentos, emoções e comportamentos coerentes com essa identidade. Porque se tem uma coisa que o nosso cérebro odeia, é a incoerência. Você querer algo, mas não se enxergar capaz de viver isso. Por exemplo, se a sua identidade inconsciente é: eu sempre sou abandonada, a rede de modo padrão tende a procurar evidências disso na sua realidade. Então ela vai buscar, a todo custo, confirmar isso na sua realidade, interpretando situações muitas vezes neutras como rejeição, por exemplo. Ou até antecipando futuros abandonos. Pode ser que você tenha conhecido uma pessoa incrível, mas você vai terminar com essa pessoa antes mesmo de qualquer situação, antes que qualquer coisa tenha acontecido, por medo de ser abandonado. O cérebro é muito eficiente, ele gosta de economizar energia. Por isso, ao invés de criar respostas novas o tempo todo, ele reutiliza caminhos neurais já conhecidos. Quanto mais você pensa, sente e age de determinada maneira, mais esses circuitos ficam fortalecidos no teu cérebro. Seus pensamentos habituais geram emoções habituais, que reforçam comportamentos habituais, que criam resultados habituais na tua vida. E a rede de modo padrão participa justamente da manutenção desse senso de eu. Por exemplo, se você pensa que você precisa controlar tudo, que você não é suficiente, que dinheiro é difícil, essa é a sua rede de modo padrão. A boa notícia é que o cérebro tem uma característica que a gente chama de neuroplasticidade, a capacidade de reorganizar suas conexões com base nas suas experiências, nos seus pensamentos, nas suas emoções e nos comportamentos que você escolhe repetir daqui para frente. O importante é você entender que a sua rede de modo padrão não é sua inimiga, não é algo ruim que precisa ser desligado. Ela tem funções muito importantes. Por exemplo, a construção da identidade, a sua memória autobiográfica, o planejamento do seu futuro, a reflexão sobre as suas experiências e o que aquilo te trouxe de aprendizado muitas vezes. O problema não é ter uma rede de modo padrão. O problema é quando a sua rede de modo padrão fica presa em ciclos repetitivos de autocrítica. Preocupação, culpa, vergonha, ruminação, histórias que te limitam ao invés de te ajudar a expandir. Então, mudar não significa apenas adotar um novo comportamento. Se fosse assim, estava fácil.
Mudar significa desafiar uma identidade que o seu cérebro considera familiar. E tudo o que para o seu sistema é familiar é seguro. Então, o primeiro passo é você se tornar consciente do seu modo habitual de ser. Perceba qual crença você vem nutrindo que você não quer mais carregar com você. Segundo passo para reprogramar o seu subconsciente. Observe quando essas crenças aparecem. Identificar uma crença não é suficiente, você precisa aprender a reconhecer quando ela assume controle na tua vida. Porque a maior parte do tempo, ela não aparece dizendo: olá, eu sou a crença de não ser suficiente. Eu sou a crença do abandono. Normalmente ela aparece disfarçada como ansiedade, procrastinação, necessidade de controle, medo de se expor, dificuldade de cobrar aquilo que o seu trabalho realmente vale, ou até apego nos relacionamentos. Por isso, comece a observar, veja em quais situações essa crença é ativada. Nos seus relacionamentos amorosos, no seu trabalho, quando você está trabalhando com vendas, quando você está se expondo, quando você está se posicionando, se comunicando, ou é no âmbito do dinheiro? É quando você recebe um convite, ou é quando você precisa tomar uma grande decisão? Ou aparece quando alguém te ignora, não responde uma mensagem, ou quando alguém faz uma crítica? Ou será que acontece quando surge uma oportunidade maior, um convite maior para você sair da sua zona de conforto? Observe também os pensamentos automáticos, o que você começou a pensar naquele momento. Por exemplo, se a crença é: eu não sou boa o suficiente, qual seria o pensamento automático? Eu preciso estudar mais. Eu ainda não estou pronta. Tem gente muito melhor do que eu. Eu vou passar vergonha. Agora observe também as emoções, porque as crenças também geram estados emocionais muitas vezes previsíveis. Então pergunte: o que eu sinto quando essa situação acontece? Pode ser que você sinta medo, ansiedade, vergonha, culpa, insegurança, frustração. Muitas vezes o corpo percebe antes da mente. E o que acontece fisicamente quando essa crença é ativada? Um nó na garganta, uma tensão no maxilar, um peso no estômago, uma vontade de fugir, uma sensação de congelamento? Observe também os comportamentos, essa é a parte mais importante, porque as crenças se mantêm também através das ações que elas produzem. Então pergunte: o que eu faço quando essa crença assume o controle? O que você está fazendo aqui é criar um mapa de ativação. Toda vez que você perceber o padrão, o gatilho, você vai anotar a situação. Então, o que aconteceu? O pensamento que você teve perante aquilo que aconteceu, o pensamento que passou pela tua cabeça, a emoção, então o que eu senti, o que aconteceu com o meu corpo, quais foram os padrões que eu percebi no meu corpo, o comportamento, o que eu fiz ou deixei de fazer. E você também pode se perguntar: qual história parece estar dirigindo tudo isso? O objetivo é desenvolver consciência, porque você não consegue reprogramar um programa que continua rodando de forma invisível. Então, a primeira coisa é você ter consciência disso. Primeiro, você precisa iluminar o padrão, jogar luz nesse padrão. Depois, você vai começar a escolher algo diferente. E aqui a gente entra no terceiro passo para reprogramar o seu subconsciente: questionar a origem. Então, depois de identificar uma crença e perceber quando ela é ativada, é a hora de você fazer uma pergunta muito poderosa: de onde eu aprendi isso? Porque ninguém nasce acreditando que não é suficiente. Ninguém nasce acreditando que não merece amor. Ninguém nasce acreditando que dinheiro é difícil. Essas histórias foram aprendidas ao longo dos anos. E muitas vezes essa crença nasceu de uma experiência que você viveu na sua infância, de frases que foram repetidas pela sua família, do seu ambiente escolar, dos relacionamentos que você viveu, da cultura na qual você foi inserida, da religião, das experiências emocionais que foram muito marcantes para você, às vezes de traumas. Então pergunte-se: quando foi a primeira vez que eu me senti assim? Não procure uma resposta perfeita, apenas permita que essas memórias surjam como informação para você. Muitas crenças permanecem não porque são verdadeiras, mas porque são familiares. Você ouviu tantas vezes, repetiu aquilo tantas vezes, que passou a tratá-las como fatos. Por exemplo, relacionamentos sempre machucam. Relacionamentos sempre são caóticos e difíceis. Quem tem muito dinheiro sempre sofre. Você precisa lutar muito para conseguir alguma coisa na sua vida, se esforçar muito. Não dá para confiar nas pessoas, não dá para confiar nos homens. Talvez você tenha escutado isso muitas vezes, mas ouvir isso não significa que aquilo é uma lei universal. Outra coisa que pode ajudar muito nesse passo de questionar a origem é conhecer o seu mapa de Human Design e utilizá-lo como um GPS
para suas manifestações. Porque quando você olha, por exemplo, para os seus centros não definidos, você consegue ter mais consciência de como você pode estar sendo influenciada por energias que não são suas. Por exemplo, eu não tenho a cabeça e o ajna definidos, que são centros relacionados a pensamentos, perguntas, ideias, conceitos, crenças. E eu sei que eu posso ser muito impactada pelo que as pessoas que eu mais convivo pensam sobre a realidade, assim como eu sei que na minha infância isso pode ter me impactado muito. Principalmente que eu tenho o centro G não definido também, que fala sobre o impacto das pessoas e dos ambientes que eu mais frequento. Fora o portal 13 ativado no meu mapa, que é o portal do ouvinte, ou seja, as histórias que eu escutei na minha infância têm muito peso. As histórias que eu escuto hoje têm muito peso. E isso é uma informação muito valiosa para mim, porque eu consigo não só olhar para as histórias que eu repeti e contei até hoje, com mais atenção, eu consigo mudar essas narrativas, mas daqui para frente eu também consigo estar muito mais consciente sobre o que eu pego para mim e o que eu deleto do meu campo. Então, conhecer o seu mapa é incrível para você conseguir também reprogramar o seu subconsciente. Entrando então no quarto passo para você reprogramar o seu subconsciente, questione a evidência. Será que isso é uma verdade absoluta? Será que todas as pessoas vivem isso? Existe alguém vivendo o oposto disso? Por exemplo, se a crença for, eu preciso ralar muito, me esforçar muito para prosperar. Se pergunte, existem pessoas que prosperam trabalhando de forma leve, descansando? Se a resposta for sim, então a crença não é uma verdade absoluta, porque se tem alguém vivendo isso, você também pode viver. Quinto passo para você reprogramar o seu subconsciente: regule o seu corpo antes de tentar mudar a sua mente, porque o subconsciente aprende melhor quando o seu sistema nervoso se sente seguro. Então você pode fazer uma respiração profunda com a exalação mais lenta, você pode fazer uma pausa, estar mais presente no teu corpo, se abraçar, fazer uma caminhada na natureza, fazer uma meditação. Você muda uma crença criando um estado interno que permite que o seu cérebro considere essa nova possibilidade. E isso começa pelo corpo. Quando o sistema nervoso está regulado, ele envia sinais para o cérebro de que é seguro, de que está tudo bem. Então a sua mente desacelera, a sua percepção fica mais ampla, o pensamento se torna mais flexível, novas interpretações se tornam possíveis para você. Então, se você está tentando instalar uma nova crença e sente, por exemplo, no seu corpo tensão, resistência, urgência, desespero, necessidade de convencer a si mesma, talvez o seu corpo ainda não esteja pronto para receber essa nova informação. E não vai adiantar, porque o corpo é muito mais impactante na criação da sua realidade do que a sua mente. Então, primeiro regule, depois ensine. Sexto passo para reprogramar seu subconsciente. Agora sim, chegou a hora de instalar uma nova crença possível, porque não adianta afirmar algo se o seu corpo rejeita esse algo. Então, em vez de, por exemplo, você pensar, sou milionária, comece com frases do tipo, eu estou aprendendo a me sentir segura para receber mais. Em vez de tentar pular para uma realidade que ainda parece muito distante da tua, você precisa construir uma ponte. Então pergunte, qual é uma crença um pouco mais expansiva que eu consigo considerar verdadeira hoje na minha realidade? Sétimo passo para reprogramar seu subconsciente: agir de forma coerente com essa sua nova versão. Muitas pessoas acreditam que reprogramar o subconsciente significa encontrar só essa crença perfeita, a afirmação perfeita, visualizar o futuro desejado. Só que a verdadeira mudança acontece quando você começa a agir de forma diferente. Porque é justamente através das suas escolhas e comportamentos que o seu cérebro recebe novas evidências sobre quem você é. O seu corpo experimentando aquilo confirma para o teu cérebro aquilo que você tentou instalar como uma ideia. Então a reprogramação não acontece só pensando diferente. Ela se consolida quando você escolhe diferente, quando você age diferente. Imagine que durante anos você acreditou que você não era boa o suficiente. E agora você escolheu uma nova crença. Eu posso compartilhar o que eu sei, enquanto eu continuo me desenvolvendo e aprendendo coisas novas. Existem pessoas que não sabem ainda o que eu sei. E também existem pessoas que sabem mais, mas está tudo bem. Se você apenas repetir essa frase todos os dias, você concorda que pouca coisa vai mudar na tua vida? Agora, quando você grava o vídeo, publica o conteúdo, cria algo seu, aceita o convite, se posiciona, você cria uma experiência real. E o seu corpo começa a levar isso para a experiência
levando essa informação, reforçando essa informação para o teu cérebro. A maioria das pessoas espera sentir confiança para agir. Só que normalmente acontece o contrário, você age primeiro e a confiança é construída depois, porque você fez o que você queria fazer na sua mente. Então, cada pequena ação coerente com a sua nova crença vai enviando uma mensagem para o teu cérebro. Essa é a nova identidade da Aline, essa é a nova identidade da Juliana. Então, uma pergunta que você pode se fazer é: qual seria a escolha mais coerente com a nova crença que eu estou cultivando no meu sistema? No final do dia, você também pode se perguntar: hoje eu tomei pelo menos uma decisão que a minha antiga versão não teria tomado? E entrando no último passo para você reprogramar o seu subconsciente, você vai repetir isso até virar familiar. Esse último passo, ele vai fechar todo o ciclo, todo o processo. Porque ele explica por que a maioria das pessoas desiste cedo demais. Essas pessoas acreditam muitas vezes que se a crença voltou, se o medo apareceu novamente ou se a pessoa teve um dia ruim, isso significa que nada mudou na sua realidade. Mas não é assim que o cérebro funciona. A ausência de evidências não é a evidência da ausência. O subconsciente não escolhe aquilo que é melhor, ele escolhe aquilo que é familiar. Justamente por isso, muitas vezes, uma pessoa continua presa a padrões que geram sofrimento simplesmente porque são conhecidos e, por serem conhecidos, são familiares. Então, o cérebro entende: eu já estive aqui antes, eu já senti medo, eu já fui abandonada, eu já vivi em estado de escassez. E, por pior que seja, eu sei que eu posso sobreviver nessa situação. Então, o subconsciente ama o conhecido, mesmo que seja caótico. Então, o novo precisa ser repetido até deixar de parecer ameaça, desconhecido. Quando você começa a pensar, sentir e agir de uma forma diferente, é comum você experimentar um tipo de desconforto, é comum a dúvida surgir, é comum a resistência aparecer, vontade de voltar para o padrão antigo, essa sensação de que você está forçando algo, de que não é natural. Isso não significa que você está no caminho errado ou que nada está acontecendo. Muitas vezes significa apenas que você está saindo do desconhecido, furando uma bolha. Então, no início, você está praticando uma nova crença. Depois, você está vivendo essa nova crença. E então chega um momento em que essa nova crença se torna parte da sua identidade. Você não precisa mais se lembrar de pensar diferente. Você naturalmente passa a pensar diferente. Não porque você se convenceu, mas porque você criou experiências por dias que foram suficientes para que aquilo se tornasse familiar também para o teu corpo e não só para o teu cérebro. Se você gostou do conteúdo desse episódio, eu tenho 3 convites para fazer para você. O primeiro, para ajudar a fortalecer o meu trabalho, é você, se está assistindo pelo Spotify ou ouvindo, votar nas estrelinhas para que esse episódio e os conteúdos do podcast sejam entregues para mais pessoas. Se você está no YouTube, não esqueça de seguir o canal. E o terceiro convite que eu tenho para te fazer é fazer parte do portal Criadoras Quânticas, porque isso aqui que eu trouxe no episódio de hoje é só um gostinho de tudo que você acessa e vive dentro do portal Criadoras Quânticas. O portal é um ambiente criado por mim para que você possa criar e sustentar um estilo de vida alinhado para você, de acordo com o seu mapa de Human Design, que vai gerar naturalmente os resultados que você deseja. Não importa se você quer ter mais dinheiro, se você quer viver um novo relacionamento na tua vida, se você quer manifestar a casa dos sonhos, o corpo dos sonhos, não importa. Tudo isso você consegue seguindo passo a passo do portal Criadoras Quânticas, que une 3 pilares. O seu mapa de Human Design, para que a experiência fique personalizada para você, de acordo com o que funciona para você. Não adianta eu falar, faça isso porque deu certo para mim, porque eu não sou você. Você tem o seu código único, assim como a sua digital, que te ajuda a entender o que funciona para você. A física quântica e a neurociência, principalmente com a regulação do sistema nervoso. Dentro do portal, você também recebe o seu mapa da arquitetura do amor personalizado. Já está incluso dentro do portal. Se você quer manifestar relacionamentos mais alinhados para você, você recebe o seu mapa da riqueza sem resistência, personalizado. E o mapa da cocriação, também personalizado, para você ter com você para o resto da tua vida. A nossa comunidade está lindíssima e muito poderosa e eu espero te ver lá dentro também. O link está aqui embaixo.